Em toda a sua história, o futebol nordestino sempre sofreu com preconceito, xenofobia e a diminuição de seus feitos, com a mídia focando muitas vezes no fracasso dos clubes do eixo, esquecendo o mérito do vencedor. Com essa cultura, são vários os momentos e campanhas grandiosas da região, pouco comentadas e até mesmo esquecidas, e no vídeo de hoje relembro algumas delas. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. O Santa Cruz atualmente vive o pior momento de sua história, tanto que em 2024 sequer terá divisão nacional para disputar. Mas há quase 50 anos a realidade foi bem diferente, e o Santinha chegou muito perto do título brasileiro. No Brasileirão de 75, 44 clubes foram divididos em 4 grupos de 11, com os 5 melhores de cada avançando para a segunda fase. Em um grupo forte, o Santa Cruz pegou justamente a última vaga, ficando à frente de clubes como Vitória, Santos e Portuguesa. Na segunda fase, um grupo mais difícil com 10 equipes, e o Santinha fez ainda mais bonito, terminando na vice-liderança. Na terceira, a Cobra Coral fez história, saindo como líder e chegando na semifinal. Pela frente, o estrelado Cruzeiro, que viria a ser campeão da Libertadores no ano seguinte. O Santa Cruz fez um grande jogo, com 2 gols do atacante Fumanchu, mas acabou sucumbindo nos acréscimos e perdeu por 3-2 em pleno Arruda, dando adeus ao sonhado título nacional. Campeão da Taça Brasil em 1959 e do Brasileirão em 1988, o Bahia não demorou para voltar a fazer bonito, chegando na semifinal 2 anos depois, em 1990. Já com o formato mais simples, o Brasileirão de 90 foi disputado em turno único, com o tricolor de aço avançando na 5ª colocação, triunfando em 7 dos 19 jogos. Nas quartas de final, pela frente o Bragantino, campeão paulista e sensação naquela temporada. Com um agregado de 4-3, o esquadrão avançou de fase. Na semifinal, o Bahia acabou caindo diante do futuro campeão Corinthians, perdendo em São Paulo por 2-1 e não conseguindo reverter o prejuízo em casa. 9 anos depois, o futebol baiano chegava em outra semifinal, mas agora com o Vitória, que havia sido vice-campeão brasileiro em 93. Em um Brasileirão marcado pelo caso Sandro Hiroshi por brigas judiciais na parte de baixo, o Leão da Barra avançou na primeira fase com um honroso 6º lugar, vencendo 10 dos 21 jogos. Nas quartas de final, um eletrizante confronto contra o Vasco, tendo inclusive a necessidade de um terceiro jogo de desempate, e o Leão levou a melhor com um agregado de 8-7. Na semifinal, o ótimo time do Atlético Mineiro. Após perder em BH, o Vitória até conseguiu forçar o jogo de desempate em casa, mas levando 3-0 em pleno Barradão, viu o sonho ir por água abaixo. Agora chegando na Copa do Brasil. Logo na edição de estreia em 1989, o Nordeste fez bonito, e o feito foi do Sport. A competição era bem mais enxuta em relação aos dias de hoje, tendo somente 32 equipes. No caminho, o Sport enfrentou apenas camisas de tradição, despachando Fortaleza, Guarani, Vitória e Goiás até chegar na decisão contra o Grêmio. Depois do 0-0 em Pernambuco, o Sport deu trabalho jogando no Olímpico, mas viu o tricolor gaúcho vencer por 2-1 e conquistar o mata-mata nacional. Já no ano seguinte, o futebol de Pernambuco voltou a fazer bonito, agora com o Náutico chegando até a semifinal. A estreia foi contra o 13 da Paraíba, e sem maiores dificuldades o Timbu foi para as oitavas de final vencendo os 2 jogos. Nas oitavas, outro conterrâneo, dessa vez o Ceará, e vencendo com autoridade em casa, o Náutico avançou mais uma fase. Nas quartas, um difícil confronto contra o clube do Remo, e levando 3-1 jogando no Pará, o Timbu conseguiu uma incrível remontada em Pernambuco, goleando por 4-0 e chegando na semifinal. Pela frente, o futuro campeão Flamengo, e o sonho do Timbu acabou com um agregado de 5-2 para o rubro-negro. Em 1992, o Sport brilhou de novo na Copa do Brasil, chegando até a semifinal. Na fase de estreia, despachou o modesto time do Amapá, vencendo em casa por 3-0. Nas oitavas de final, superou com autoridade Fortaleza, e nas quartas passou por cima do CSA, com um agregado de 7-1. Na semifinal, o sonho acabou parando no Fluminense. Após perder por 2-1 no Rio, o Leão não conseguiu reverter o prejuízo em casa e ficou no empate. Depois de 3 campanhas notáveis de Pernambuco, o Ceará voou em 1994, se sagrando vice-campeão. Na fase de estreia, o Vozão teve trabalho para despachar o Campinense, perdendo por 2-1 na Paraíba, mas avançando graças aos 2-0 em casa. Nas 2 fases seguintes, derrubou ninguém menos que o Palmeiras, bicampeão brasileiro, e o Internacional, contando em ambos os confrontos com a regra do gol fora de casa. Na semifinal, uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil, o Linhares do Espírito Santo, e vencendo em terras capixabas, o Ceará chegou na decisão. Na final, o Ceará teve pela frente o Grêmio, e com uma arbitragem questionada até os dias de hoje, acabou perdendo por 1-0 no Olímpico e ficando com o vice. Em 2003, lá estava o Sport brilhando novamente, chegando na semifinal. A estreia foi contra o Dom Bosco, e o Leão precisou apenas do jogo de ida para atropelar os mato-grossenses e seguir adiante. Na segunda fase, venceu o Atlético Paranaense nos 2 jogos, com destaque para o saudoso Kleber Santana, autor de gols em ambos os duelos. Nas oitavas, despachou o Fluminense. Nas quartas de final, superou o Atlético Mineiro com uma espetacular goleada no jogo de ida. Na semifinal, acabou eliminado pelo Flamengo, que seria vice-campeão para o Cruzeiro naquela edição.
Nos 2 anos seguintes, o Nordeste marcaria presença na semifinal, começando pelo Vitória. Em 2004, o Leão da Barra estreou contra o Colatina do Espírito Santo, passando com um tranquilo agregado de 6-1. Na fase seguinte, suou para eliminar o Sampaio Corrêa, perdendo fora de casa e revertendo no Barradão. Nas oitavas, triunfo categórico sobre o Internacional após empate no Rio Grande, e nas quartas contou de novo com a força do Barradão para reverter o prejuízo contra o Corinthians. Na semifinal, o Flamengo, e perdendo nos 2 jogos da semi, o Vitória deu adeus à competição. Por coincidência ou não, o Mengão seria vice-campeão de novo, perdendo na final para o Santo André em pleno Maracanã. 11 anos depois do vice-campeonato, o Ceará voltou a fazer bonito na Copa do Brasil, caindo de maneira traumática na semifinal. Na fase de estreia, contou com 2 gols de Maurílio e outro de Valdeir para superar o difícil confronto frente ao 4 de julho do Piauí. Na segunda fase, perdeu do Paysandu fora de casa por 2-0, mas na volta o Vozão atropelou os paraenses e seguiu adiante. Nas oitavas de final, passou pelo Flamengo com uma vitória fora de casa, e nas quartas de final, superou o Atlético Mineiro, rebaixado naquele mesmo ano. Na semifinal, enfrentou o Fluminense, e depois de arrancar um 2-2 em São Januário, o Vozão tinha tudo para chegar na final, mas em pleno Castelão foi goleado por 4-1 e eliminado. 3 anos depois do histórico título do Sport, o Ceará novamente marcou presença na semifinal, em uma temporada que acabou marcada pelo rebaixamento. Na fase de estreia, superou o ainda emergente Cuiabá, precisando apenas do jogo de ida. Na fase seguinte, superou o Brasiliense com gol de Marcelo Nicásio nos acréscimos, e nas oitavas despachou o Grêmio Barueri, chamado na época de Grêmio Prudente. Nas quartas de final, mais um encontro contra o Flamengo, e após vencer em pleno Engenhão por 2-1, arrancou um empate no Presidente Vargas e seguiu adiante, após sair perdendo por 2-0. Na semifinal, outra sensação daquela edição, o Coritiba, que também fazia bonito no Brasileirão. Depois do 0-0 no Ceará, o Coxa acabou vencendo em casa por 1-0, dando fim ao sonho do Vozão. Chegando agora nas competições internacionais, mais precisamente na Copa Conmebol, precursora da Copa Sul-Americana. Em 1998, na penúltima edição da competição, o Nordeste fez bonito com o Sampaio Corrêa, que avançou até a semifinal. Porém, a Bolívia Querida se classificou para o torneio de maneira inusitada, ao vencer a Copa Norte. A estreia foi contra o América de Natal, por ironia campeão da Copa do Nordeste, e com um agregado de 3-1 o Sampaio seguiu adiante. Nas quartas de final, os colombianos do Deportes Quindio, e com 2 vitórias mínimas, vaga na semifinal. Nas semis, um duro desafio contra o Santos, com o Sampaio arrancando um promissor 0-0 em solo paulista, tendo totais condições de chegar na decisão. Na volta em São Luís, o Sampaio até saiu na frente, mas de maneira inexplicável apagou e levou 5-1, tendo som escapar de maneira cachapante. Com o sucesso recente do Fortaleza, muitos podem imaginar que o Leão do PC será o primeiro nordestino a decidir um título internacional caso seja finalista da Copa Sul-Americana. Porém, esse feito já ocorreu há 24 anos atrás, na última edição da Copa Conmebol. Naquele ano, a competição acabou sendo desprezada pelos principais clubes do Brasil e do continente, com o CSA assumindo a vaga da Copa do Nordeste após a recusa dos 3 melhores clubes, Vitória, Sport e Bahia. A equipe alagoana estreou contra o Vila Nova, vice-campeão da Copa Centro-Oeste. Com cada um vencendo o jogo por 2-0, houve disputa de pênaltis e o CSA levou a melhor. Nas quartas de final, o desafio foi contra os Estudiantes de Mérida da Venezuela, e depois do 0-0 na ida, o CSA venceu em casa por 3-1. Na semifinal, um alternativo duelo contra o São Raimundo do Amazonas, e após a igualdade no placar agregado, mais uma vez houve disputa de pênaltis, com o CSA chegando na final. Na decisão, os argentinos do Talleres. Em Maceió, o CSA conquistou uma histórica vitória por 4-2, com 3 gols de Missinho. Porém, na volta em solo argentino, o CSA sentiu o ambiente hostil, perdendo por 3-0 e dando adeus ao histórico feito. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, reforço o pedido para se inscrever e deixar seu like, além de conhecer meus demais trabalhos.